Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. De volta ao especial do Com Faca Bem Afiada na RLX, dedicado ao 25 de Abril. Vamos continuar com a Marlene, a Ana Lúcia, o David e a Maria a pensar o 25 de Abril. Tínhamos como guião de fundo deste programa especial os 3Ds do movimento das Forças Armadas: descolonizar, democratizar e desenvolver. Vamos, neste início de segunda parte, entrar pelo que se sucedeu no imediato a seguir ao 25 de Abril e, portanto, entramos no dedo de democratizar. A 25 de Abril pôs-se fim a um regime que durou quase 48 anos de ditadura em Portugal e começou-se a iniciar o processo de democratização da vida. E foi ali um processo complicado, cheio de aventuras e desventuras, nomeadamente todo o processo revolucionário em curso, que durou ali, podemos dizer, grosso modo, podemos pensar num período que durou entre 74 e 76, a altura da aprovação da Constituição da República, exatamente 2 anos depois do dia da Revolução, do 25 de Abril de 76. É um período que foi agitado, de muita efervescência política, talvez de alguns excessos, mas tu, que és um ativista dos 7 costados, como costuma dizer-se, tens pena de não ter vivido ativamente esse período, que eu pessoalmente acho que é fascinante. O que é que dizes? Deve ser fascinante porque é único, não é? É um momento único da história de um país, não é? Um país que vive amordaçado e que em meia dúzia de minutos se torna um país relativamente democrático, porque depois o crescimento da democracia não é de logo ali. Porque nós não nos podemos esquecer que o 25 de Abril acontece a partir da noite de 24 a 25, e eu estive a ver a expressão agora do espólio que a efêmera tem sobre os períodos do 25 de Abril, e a primeira edição da Capital, que é publicada no dia 25 de Abril, diz logo lá cá em baixo: este jornal não foi visado por qualquer censura. Portanto, é que acabou mesmo ali a ditadura. Portanto, a liberdade chegou ali. Portanto, já toda a gente podia dizer o que queria. Até os jornais já sentiam, muito, se calhar ainda sem perceber se aquilo ia dar ou não ia dar, mas eu acho que a rolha estava de tal maneira, ou melhor, o balão já estava de tal maneira cheio, que aquilo bastou um coisinho e aquilo, bum, foi tudo para os ares, e este grito de liberdade que as pessoas ansiavam veio logo de cima, independentemente de nem perceberem se calhar muito bem o que é que estava a acontecer. Né? E isso por acaso achei uma piada naquela capa daquele jornal, porque normalmente era ao contrário, né? Este jornal foi visado pela censura e este jornal não foi visado por qualquer tipo de censura. Portanto, logo aí acho que já estamos a ganhar, já começamos logo ali a ganhar de goleada. Epá, a democracia, se o 25 de Abril teve sucesso na democracia, epá, podemos discutir o conceito de democracia, não é? Mas numa abrangência mais geral da democracia, claro que sim, acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso. Aliás, o que nós estamos hoje a fazer é prova disso. Nós podemos emitir a nossa opinião. Se eu estiver em desacordo com a Maria, mesmo que a Maria seja muito amiga do António Costa, não vou preso, quer dizer, não sei se é o caso, mas pronto. Mas pronto, cada um tem as suas, ainda hoje se vê nas redes sociais, aquele episódio com o Partido Comunista, pá, cada um diz o que quer e ninguém vai preso por causa disso. Portanto, logo aí eu acho que se há claramente um fator positivo, tem a ver com isso, tem a ver com esta liberdade de nos podermos expressar, de podermos dizer aquilo que achamos, de podermos emitir as nossas opiniões sem que sejamos depois, pelo menos a gente não vai preso. Tem consequências. Se calhar até tem algumas consequências, se calhar se a gente se começarmos aí a javardar com alguns poderes instituídos, se calhar depois também levamos, não em forma de prisão, mas noutras coisas. Mas isso é como eu digo, tínhamos que discutir o conceito de uma verdadeira e plena democracia, que eu nem sei se isso existe. Relativamente ao PREC,
Pá, e aqui já estou também como a Ana e como a Marlene, e também como a Maria, não é? Porque, enfim, com aquela idade possivelmente também ainda não percebi muito bem o que era isto do PREC, não é? Eu acho que ainda há muita coisa por contar. Eu tenho muitas dúvidas, muito sinceramente, sobretudo naquele verão quente, onde supostamente ou alegadamente houve uma tentativa do Partido Comunista Português, ou de alguém ligado ao Partido Comunista Português, ou alguém ligado àqueles movimentos mais comunistas, de tomarem de assalto o poder e para tornar isto uma espécie de Cuba europeia. Eu aí ainda tenho muitas dúvidas, não sei. Ouço muitas versões, ouço muitas. Eu tenho a minha própria versão, entre aspas, de tudo aquilo que eu vi, e que se calhar hoje em dia, depois com estas atitudes que o Partido Comunista Português tem tido sobre a guerra da Ucrânia, se calhar até tenho alguma razão naquilo que eu acho que aconteceu, mas aqui vou ser se calhar aqui um bocadinho polémico, que é, eu acho que quando é uma espécie de bomba atómica, quando é preciso clicar no botão vermelho para arrebentar, para fazer largar a bomba, eu acho que o Álvaro Cunhal pensou melhor e disse, pá, não, é melhor não. E portanto aquilo ficou ali um bocadinho em águas de bacalhau. Mas pronto, como eu digo, eu este período ainda é preciso estudar muito, ainda não cheguei lá. Ainda não, e acho que ainda a verdadeira história também ainda não foi totalmente contada, não é? Portanto vamos ver o que é que, enfim, se um dia, se ainda tiver tempo nesta vida, de uma forma mais fria, se calhar já com os protagonistas todos já falecidos, se calhar é mais fácil, mas pronto, mas isso do PREC é como eu digo, não consigo. Gostava de ter vivido, como tu dizes muito bem, porque acho que foi um período de fantástico, não é? Sei lá, de libertação, de aquelas pessoas, aqueles movimentos de massas na rua, uns a dizer uma coisa, outros a dizer outra, mesmo aquela parte mais folclórica, folclórica entre aspas, né? De andarem a partir sedes e queimar. Epá, eu acho que isso faz parte, pronto, não devia acontecer, não é, pronto, não é muito bonito, mas acho que faz parte, pronto, é aquela atribulação toda, é como eu digo, é a atribulação toda de um balão que está completamente cheio, a pessoa está farta, e realmente é ali tudo que é energia, vem por aí afora e vai tudo deito. Mas pronto, não vivi, mas epá, agradeço a quem fez o 25 de Abril, independentemente depois das ideias que cada um tomou, mas pelo menos uma coisa eu acho que é completamente indiscutível, que é só por este prémio que temos, que é podemos ser livres, só isso já valeu tudo. E até já justifica muita coisa. Tirou-se o pipo da panela de pressão, se me permitem a expressão, não é? E de repente saiu tudo o que estava acumulado ali dentro. E Maria, o David falava aqui na questão de ter havido alguns exageros e da história nem sequer estar muito bem feita no que diz respeito aos movimentos políticos propriamente ditos, vividos naquele período de 74, 75, mas eu lançava-te outro desafio, que é, ao mesmo tempo, esse também foi um período em que o movimento associativo também explodiu de forma, eu diria, estrondosa, não é? E que houve um envolvimento popular generalizado nesse movimento, e isso também é um outro lado importante do processo de democratização, não achas? Sim, é verdade. Eu lembro-me, por exemplo, naquela altura, e só para dar um exemplozinho, havia lá em Sacavém, o Centro Social de Sacavém, que foi começado a construir por iniciativa lá do padre da paróquia, do padre Filinto, que já faleceu, mas que entretanto, depois na altura do 25 de Abril a obra ficou parada, porque não havia dinheiro para materiais, e ele pôs muito dinheiro dele lá na obra, e entretanto houve um desses movimentos, já não me recordo qual, que entretanto decidiram arranjar uma força de trabalho e vamos pintar a obra. Tiveram lá uns dias, depois foram-se embora. Mas foi sim, mas lá está, as pessoas tinham vontade de fazer coisas. Lembro-me, por exemplo, quando eu comecei na ginástica lá no Sacavenense, havia lá crianças que se viam que eram crianças muito humildes, que viviam em bairros muito, muito, muito degradados ali daquela zona, Prior Velho, Sacavém, etc. E que eu tenho a impressão que elas nem sequer pagavam as cotas, ali, que acho que o Sacavenense tinha ali um acordo qualquer que eles nem pagavam as cotas, e acho bem, atenção, me achava muito bem, porque era a forma de pôr os miúdos a fazer desporto.
E havia todo esse tipo lembro-me que havia muitas iniciativas para os miúdos, de teatro infantil e que antes não havia. Em termos então de cultura, lá está outro salto que nós demos na altura, que foi uma coisa estrondosa, e isso foi de facto muito importante. Excessos, houve muitos, e estou-me a lembrar de um excesso, mas que também teve que ser feito e foi importante, foi a questão das UCPs, e de todos aqueles processos de expropriação no Alentejo. Mas aquilo que muitas pessoas também, se calhar muitas não compreendem, ou pelo menos não sabem, era a vida horrível que aquelas pessoas tinham, porque um assalariado rural trabalha dia de sol a sol, a ganhar, e no Alentejo ganhava-se uma miséria, porque as pessoas não tinham propriedade, não havia propriedade privada, as pessoas não tinham horta, portanto não é como noutras zonas do país onde se não vou trabalhar para o campo, vou trabalhar para a minha horta e cultivo os meus alimentos. Não, no Alentejo isso não acontecia porque era latifúndio, e as pessoas se não trabalhavam não tinham dinheiro para comer, se não tinham dinheiro para comer só comiam pão e que queriam comer fiado. Acontece, vem o 25 de Abril, de repente... E era isso que a mensagem que passava, portanto, estamos a falar de pessoas, uma grande parte delas analfabetas, em que lhes dizia, agora os meios de produção são de todos, é a coletivização dos meios de produção, tal como o comunismo prevê, não é? Que está está na teoria do Marx. E agora vou ter direito a quantas vacas? Isso dizia o meu vizinho de lá do lado, que tinha a minha idade, vamos ter direito a quantas vacas? E foi isso também que aconteceu um bocado. Depois, obviamente, houve o outro lado, modo das pessoas que se aproveitaram da situação, mas toda essa parte da melhoria da condição de vida das pessoas foi muito importante. Por exemplo, lá em Arraiolos também foi constituída a cooperativa das tapeteiras, portanto, que lá está, ganhavam uma miséria, continuaram a ganhar uma miséria um bocadinho melhor, mas cortou-se um bocado toda aquela parte do lucro da comercialização, portanto, e todo esse movimento cooperativo foi extremamente importante, e essa foi uma das coisas maravilhosas que lá está que o 25 de Abril também trouxe, movimento associativo, movimento cooperativo, inclusivamente até de cooperativas de habitação. Muitas pessoas têm em casa hoje, graças às variedíssimas cooperativas de habitação, que inclusivamente estavam previstas a nível da nova Constituição da República de 1976. Isso foi um marco bastante importante até em termos de política de habitação pública que aconteceu naquela altura de após o 25 de Abril. Eu já estou como o David. Eu, obviamente, como criança não vivi aquela época como ativista, gostaria de ter vivido, eu estaria ali na luta, de certeza absoluta, porque lembro-me perfeitamente que toda a gente falava de política, era um assunto normal falar-se de política, quer se fosse do PS, do PSD, da UDP, do PCTP, MRPP, do CDS, seja lá de que partido, PSD, seja lá do que é que fosse, as pessoas falavam naturalmente de política. Havia discussões bravas, mas depois acabava tudo bem, as pessoas pronto, acabavam e olha, vamos beber um copo, bora lá. E havia um insulto que eu lembro-me perfeitamente desse insulto, que era o pior insulto que se podia, pelo menos ali na zona de Sacavém, que era uma terra de gente comunista devido à parte operária, que era um insulto terrível, que era ser um anticomunista primário. Isso era um insulto típico do verão de 75, do verão quente de 75. Mas pronto, mas isto fica para a história, e a história ainda vai dizer muito do que é que se passou realmente naquela época, que tem que ser feita, não é? E tem que ser olhada de forma muito fria, porque de facto ainda há muita coisa por contar, muita coisa por contar. Sim, é um período ainda recente que a história se calhar ainda não olhou para ele com o devido distanciamento, como também dizia o David, e permitam-me dizer, eu acho que muito bem, a história ainda não olhou de forma com a distância suficiente, distância nos vários sentidos. E pegando um bocadinho nisto que a Maria acabou de dizer, nas novas formas de organização que surgiram, tudo isso, e passando já para o período pós-revolucionário, sem prejuízo de Marlene quereres dizer alguma coisa sobre
o PREC. De facto, depois temos a partir do final da década de 70, início da década de 80, temos o fim do Conselho da Revolução, a preparação do país para a adesão à Comunidade Económica Europeia, que acontece em 86, e aqui quase que se entrelaçam os dois Ds do movimento das Forças Armadas, o democratizar e o desenvolver, porque ao mesmo tempo começam a ser profundamente desenvolvidos e generalizados no acesso à população os serviços públicos de educação, de saúde, a proteção social. E é de facto o processo de democratização com o regresso dos militares aos quartéis, com o fim do Conselho da Revolução, acaba por andar de mãos dadas com o desenvolvimento e com a melhoria da qualidade de vida da população em geral, não é assim, Marlene? Pois, mais uma vez, essa parte da história também me chega pelos livros de história, não é? Porque em 86 eu tinha 2 aninhos, portanto ainda andava ao colo dos meus pais, mas deixa-me aqui dizer que efetivamente a democracia anda de mão dada com a liberdade e com a liberdade de expressão, não é? E eu lembro-me da minha mãe contar que os meus avós tinham um rádio escondido na casa dos animais e que só ouviam quando tinham a certeza que o regedor não sabia, não tinha conhecimento da existência desse rádio. Entretanto, dá-se esse 25 de Abril e tudo isto muda e os meios de comunicação passam a ser uma ponte exatamente para saber o que se passa no país. Estamos a falar, portanto, a minha família pertence a uma aldeia do interior do norte de Portugal. E, portanto, as condições eram duras, mas mesmo depois do 25 de Abril continuavam a ser duras. Se antes as pessoas viviam de vales, não é? Para os bodos, para irem comprar os bens essenciais, eu lembro-me que a minha mãe diz-me muitas vezes que nunca tinha comido uma banana. Portanto, estas questões da pobreza e da falta de conhecimento e da falta de desenvolvimento, mesmo depois do 25 de Abril, custou muito a lá chegar. E os meus avós viviam da agricultura, porque não tinham outra forma de subsistência. Da parte do meu pai já eram empresários e já tinham outra capacidade, mas os meus avós, por parte da minha mãe, viviam da agricultura, não é? E em 86 estava eu com 2 aninhos, óbvio que era uma boa perspectiva para uma nova geração, não é? Toda a geração que nasceu em 80 já tem esta perspectiva de sermos europeus e deixarmos de ser portugueses apenas, não é? Portanto, estávamos ali, todos nós nascemos com a ideia de, a partir de agora, seremos quase do mundo todo. E óbvio que para os pais que tinham passado por toda uma infância, não é? Reprimidos e com pobres condições, que não havia escola, a minha mãe tem a 4ª classe porque era a mais velha e, portanto, teve que sair da escola para ir trabalhar, que era uma força de trabalho. O meu pai, felizmente, terminou o 9º ano na área profissional, porque, devido a toda a história da família, eles tinham que aprender uma profissão para agarrar a profissão dos seus avós e posteriormente dos seus pais. Mas era isto, e, portanto, uma perspectiva muito positiva para nós, filhos, não é, de pais que nasceram na geração e que viveram toda esta mudança democrática e esta mudança em todos os aspectos, tanto económicos como na educação. Felizmente, eu não apanhei nenhuma professora a saída do regime de Salazar e portanto, a minha educação foi muito positiva, mas a minha mãe também tem muitas histórias que conta e que nos permite aqui fazer este paralelismo de toda a parte educacional e de toda a parte educacional antes e pós. E depois há outra situação, essa situação que tu falaste dos apoios sociais. Eu era pequena, íamos à cidade uma vez por semana e quando calhava, e era o dia em que íamos fazer compras e ao centro de saúde e etc., e também à Casa do Povo, onde se ia buscar e recolher as contribuições que na altura começavam, e portanto era tudo isto, não é? Começou aqui a ter uma nova perspectiva do que era a necessidade social e a necessidade do desenvolvimento comunitário e o investimento em estruturas da educação e nas estruturas da saúde. Portanto,
claro que sim, que a democracia veio trazer aqui uma nova perspectiva e nós, geração de 80, próxima da 86, não é? Com esta perspectiva de integrarmos a Europa, então completamente positivo, não é? Sim, sim. Mas só um propósito, sabem, eu lembro muito bem do ano de 86, porque quando Portugal foi apurado pela segunda vez para o Mundial e aconteceu o caso de Saltilho. Isso não tem nada a ver, mas foi só um toque pitoresco para a coisa. Muito bem. A sua cultura sempre virou de cima e o seu erudicismo a virou de cima, Senhor David, a falar de futebol, a trazer um toque popular ao nosso programa. Muito bem. Há coisas do passado que vieram, né? Havia como é que era? Claro. Fátima, Fado e futebol. Epá, o futebol Exatamente. O futebol ficou. Pronto. Ainda bem, eu também gosto de futebol, apesar de ter feito este comentário. Ana, de facto, tu também és uma mulher da ciência e esse é também outro ramo que a democracia foi ajudando a desenvolver num país evidentemente muito atrasado, e portanto com muitas carências, como te chamava a atenção e bem a Marlene, e ainda nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 percebemos que havia, se calhar também o 25 de Abril ajudou a destapar a pobreza que estava, que não era mostrada, mas que todos sabíamos que existia em todo este país, mas a ciência foi também um grande avanço que a democracia nos proporcionou e que se desenvolveu muito no pós-revolução. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Olha, Luís, por falar em desenvolvimento, infelizmente parece-me que a ciência ainda é das situações que carece muito desse desenvolvimento. Temos que lembrar que o primeiro Ministério da Ciência o primeiro-ministro da Ciência em Portugal foi Mariano Gago, já nos anos 90. Portanto, até lá muito tem acontecido, desde aí até agora, mas de facto ainda é uma das áreas em que temos muito que percorrer para conseguir estar ao nível de países da Europa, para não falar dos Estados Unidos da América e toda a competitividade que lá existe. Portanto, mas sim, abriu-se portas para a ciência, livre pensamento, o método científico parte disso, parte da revisão entre pares, parte de podermos propor ideias, propor temas, e isso só existe em liberdade e em democracia. Portanto, a partir daí, Olha, mas sabes qual é um problema? O problema é que tu tens a liberdade de propor, mas depois nada acontece. É o problema deste país. Pronto. Agora, de facto, eu vou dizer que fiquei muito chocada ainda com tudo o que se tem vindo a saber nas últimas semanas sobre o que acontece ainda nos circuitos das universidades portuguesas. Nomeadamente estou a remeter para o caso da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas sabemos nós que em Portugal, infelizmente, ainda existem muitas situações de género, e não vou falar só do assédio sexual, ou do assédio, mas também do assédio moral, da questão das cadeiras, da questão daquela hierarquia já bacienta e muito pesada, onde realmente não se dá autonomia e inovação, não se, portanto, as cadeiras, os testes ainda são muito feitos à base do repetir o que o professor diz, portanto, o copiar as sebentas. Nada disso é pensamento crítico, nada disso é ciência. Nada disso é ciência. A ciência é pôr em causa, fazer perguntas, colocar hipóteses, isso é que é ciência, e isso é viver em democracia. Portanto, infelizmente, ainda falta cumprir, a meu ver, em Portugal, muito do que, neste caso, no desenvolvimento, ainda falta muito para cumprir Abril. Eu queria só aqui também lembrar, eu gostava de ouvir a Maria falar sobre a questão no Alentejo e daquele período muito quente. Queria só recordar uma situação que aconteceu comigo. Eu também trabalho com o movimento associativo de agricultores, faz parte do meu trabalho académico, ouvir agricultores, ouvir associações de agricultores e produtores agrícolas. Estava numa reunião em Grândola, eu não me recordo se era uma associação associada à CAP, à Confederação Agrícola Portuguesa, não me recordo bem, mas sei que estava lá sentada, estávamos em Grândola, e eles tinham
fotografias a preto e branco da Praça Monumental de Grândola, cheia de pessoas a comemorar e a celebrar. E o meu colega, nós estamos em entrevista e nós perguntamos: olha que engraçado, estas fotografias são do 25 de Abril? E o senhor vira-se e diz: não, são do 25 de Novembro. Isto porquê? Porque estamos a falar, portanto, da questão de ter havido as expropriações das terras agrícolas, etc. E no 25 de Novembro é que eles realmente celebraram o fim desse, que eles consideram que foi uma usurpação das terras. Portanto, os agricultores saíam à rua no 25 de Novembro. E eu, de repente, se tivesse um buraco, escondia-me, porque, de facto, nós estávamos em Grândola. Grândola é a cidade cantada no 25 de Abril. É a cidade da fraternidade e do povo quem mais ordena, e as fotografias, tudo me levaria a indicar que seriam do 25 de Abril e não foram. Portanto, não sei quais seriam as fotografias do 25 de Abril, não estavam presentes, mas de facto, no dia 25 de Novembro, saíram todos à rua e foram celebrar. Só uma pequena à parte sobre esta situação. Aquilo que nos leva a dizer é que, mesmo a partir do 25 de Abril, tudo era motivo para celebrar, porque as pessoas sentiam-se tão livres, não é? Que celebravam até pequenas conquistas, fosse onde fosse. E aí era uma festa, realmente, pelo aquilo que tu dizes. E agora, perdi-me na pergunta que me fizeste, Luís. Era o papel da ciência, mas acho que ficou. Da ciência, ficou claro. precisamente. Sim. Acho que ficou clara a tua posição sobre isso. Mas diz. Sim, mas era isso que eu estava a dizer. Ainda falta muito a cumprir na ciência em Portugal. Não só da forma como são selecionados os bolseiros, como são recrutados os investigadores. Não há carreira de investigação científica em Portugal. Muito fez-se agora nos últimos anos, fez muita coisa. Portanto, este último governo conseguiu contornar ali algumas situações que se mantinham ridicularmente, portanto, a questão de não contratação, a investigação não existir, portanto, a investigação feita por projetos, bolseiros ad eterno. Eu conheço bolseiros com 30, 40 anos de carreira no bolseiro, portanto, nem sequer direito à reforma têm, porque não fizeram os descontos para a Segurança Social, porque não são funcionários. As universidades, não há carreira académica nas universidades, as aulas são dadas ou por professores convidados, né, porque são pessoas que estão voluntariamente a dar aulas, e pronto. Acho que isso era uma das coisas que temos a olhar com cuidado em Portugal, é para a ciência, porque, como disse, só se faz ciência em verdadeira democracia. E, infelizmente, como não se faz bem ciência, e já eu estou mais relacionada com as ciências naturais, eu trabalho na Faculdade de Ciências, mas se formos olhar então para a questão das ciências sociais, é todo um outro mundo, onde as pessoas confundem ciência com outra coisa que não é ciência. Possivelmente, eu nem diria filosofia, porque nem chega a esse ponto, mas, de facto, a ciência social em Portugal necessita também de a aplicação do método científico também se faz nas ciências sociais. Sim, é uma novidade, também se faz nas ciências sociais. Exato. E não é só mandar habitados para o ar. Ciência social não é só dizermos ideias e eu acho que, eu penso que, de facto, pronto. Pisaste nos calos, Luís, começa. Pronto, não, ainda bem que... Luís, deixa-me só dar aqui um atalho de foice. É que a Ana, ela está muito ligada à ciência, mas o 25 de Abril também trouxe uma coisa que na altura não era muito novidade. A Ana Lúcia é presidente de um clube, e isso antes do 25 de Abril não era muito habitual termos senhoras a liderar clubes recreativos, desportivos, ou exatamente, ou qualquer coisa ligada ao associativismo. E ela hoje é presidente de uma coletividade ali no Tujal que tem uma atividade fantástica, por isso até nisso se vê a vantagem de termos transitado de um mas ainda somos poucas, para as dirigentes, somos poucas, e também já agora, também pegar ali uma coisa que a Maria me disse e como também me recordei com muito, muito carinho, estou agora no Tujal, não estou já em Santo António, estou neste Tujal, uma zona muito agrícola e também industrial,
e de facto contam muitas histórias depois do 25 de Abril aqui, de coisas que foram feitas em cooperativa, em comunidade. As pessoas saíram à rua, fizeram, as pessoas viviam em casas muito pobres, sem casa de banho, sem sanitários. Portanto, as pessoas pegaram nos tijolos e nas tintas e foram elas construir os primeiros sanitários públicos aqui da zona, foram elas que construíram coletividade, foram elas que se empenharam. Portanto, havia mesmo uma fome muito grande de fazer coisas e as pessoas uniram-se e fizeram para elas, fizeram as associações, as cooperativas e, de facto, isso é muito bom. E tenho um bocadinho de saudades dessa energia, vejo as pessoas aqui muito tristes, muito já desmoralizadas, pessoas que viveram isso na altura e que estão desmoralizadas e estão... Resignadas, não é? Acho que nós não estamos a saber cuidar dessa tradição, dessa memória do 25 de Abril, enquanto comunidade portuguesa. Sim, sim. É curioso que, tal como nos davas o exemplo da ciência, Ana Lúcia, no caso da participação das mulheres, ela tem vindo a alargar-se, não é? Como a ciência se tem vindo a desenvolver a par da democracia, pegando neste exemplo que o David deu, mas ainda há muito por fazer na participação das mulheres. Temos hoje, independentemente de todas as diferenças que cada um de nós possa ter, temos um governo que tem tantos ministros homens como ministras mulheres, e, por exemplo, hoje o nosso programa são mais mulheres do que homens, é apesar de tudo um sinal dos tempos e um sinal positivo, diria eu, Maria. As mulheres estão cada vez mais a participar, mas a igualdade entre homens e mulheres é ainda um objetivo por alcançar, uma utopia que ainda não está assim tão próxima quanto isso, se olharmos para dados como os salários para trabalho igual e outros que tais, ou o trabalho doméstico ainda não é dividido de igual forma. Infelizmente nesse campo ainda falta muito por fazer, porque obviamente que nós leis temos, felizmente, pelo menos valha-nos isso, temos a legislação, houve um grande incremento das mulheres depois do 25 de Abril, lá está, em termos de escolarização, de escolaridade, as mulheres começaram a estudar muito mais, hoje somos em força nas universidades, somos as mulheres... Somos o maior grupo de mulheres licenciadas, estamos em força. O problema depois, como é que é possível? E isso é uma questão. E não é só não haver pessoas daquela área, atenção. É uma questão que a mim sempre me fez aqui questionar. Como é que não há a mesma proporção, e não é estarmos a ter a paridade de género, mas se nós somos as melhores qualificadas, se nós somos que estamos muito mais a trabalhar fora e temos muito mais nas empresas, como é que não chegamos a cargos de topo? Porquê? Faz-me confusão. Será que há um gene, que há aqui um micro ADN nosso das mulheres que não são boas, que não dão boas gestoras de topo? Não me parece que seja assim, porque nós temos gestoras de topo brilhantes. Se calhar aqui há outra coisa que faz falta, que é fazer uma educação para uma paridade de género, não é? Portanto, e é começar logo desde pequeninos, as mães de rapazes começarem logo, têm rapaz e rapariga, começarem logo a dividir tarefas entre o rapaz e a rapariga em casa, para perceber que que as mulheres não nascem com cromossoma ou com ADN diferente, que é inato para elas tratar da casa ou tratar dos filhos, que as coisas são... A casa é um espaço comum, toda a gente habita e tem que cuidar dela, não é só um. É a família inteira que tem que cuidar da casa. Da mesma maneira, também, se a mulher está a trabalhar fora, se for a opção delas trabalhar fora, tal como se for a opção do homem trabalhar fora, porque é que, e hoje muitas vezes isso ainda acontece, porque é que há muitos empresários que ainda põem o pé atrás, então e se ela engravida? Como é que é? E às vezes eu ponho-me a pensar, então esse homem, Deus queira que não é? E se o homem adoece e tem um cancro, por exemplo, como é que é? O homem não engravida, não é? Mas pronto, mas também pode ter uma doença grave e pode também estar muito tempo ausente, também pode acontecer, não é? Já não há problema? Como é que é essa situação? Gestora de topo, tem que trabalhar muito ou tem que trabalhar bem?
como é que é o nosso mindset? Como é que nós temos aqui o nosso mindset? O nosso mindset ainda hoje é passarmos muitas horas na empresa. Com a pandemia, viemos se calhar a perceber que se calhar a nossa produtividade é a mesma estando em casa ou estando a dividir o tempo entre a casa e o local de trabalho, o escritório, e se calhar a produtividade até é maior. Será que é necessário estar tantas horas na empresa? Muitas delas se calhar só a ser visto pelo chefe ou pelo empresário. Se calhar temos que também começar a repensar nisso. Se calhar é uma forma até de começar a conciliar a vida familiar com a carreira. Isto não só numa perspectiva feminina, como também numa perspectiva masculina. Há aqui muito, muito, muito trabalho para fazer e está aqui muito trabalho de mentalidade, que já muito foi feito. Por exemplo, ainda me lembro também da minha madrinha de estar chocada, a minha madrinha que era operária fabril, e que dizia, ai, vejam lá aquele chefe de família, colega dela, a fazer exatamente o mesmo que ela, ganha o mesmo que eu. Epá, depois como é que ele sustenta a casa? Sem ela perceber que ela própria, ela e o meu padrinho, os dois trabalhavam para sustentar a casa deles e que também tinha direito a ter o seu ordenado igual ao outro colega que fazia exatamente o mesmo que ela, como é evidente, não faz sentido ter um ordenado diferenciado. Agora, que é assustador, em pleno século XXI, esta diferença salarial, muita dela vem devido a dar assistência à família e estar com funções mais ligadas ao cuidador de família, é assustador, quer dizer, não acho admissível uma mulher ter que levar atacada só porque os filhos estão doentes e o marido não pode deixar ir a uma reunião, por exemplo, quer dizer, e a mulher pode, não faz sentido nenhum, a mim não faz sentido nenhum, quer dizer, há questões aqui que a mim me transcendem um bocado, e há questões que hoje em dia temos que começar a pensar nisso a sério, porque não... Temos que dar o salto, tal como temos que dar o salto com o racismo, também temos que dar o salto com esta questão da paridade de género. Felizmente estamos em 2022, é o primeiro governo em que há a paridade de género efetiva, mas vamos olhar para a Assembleia da República, por exemplo, e ver quantas deputadas é que são eleitas. Vão-me dizer que nas fileiras dos partidos não há mais mulheres competentes para ali estarem? Não sei, se calhar não sei, não faço ideia, mas eu também não estou ligada à política, nem sou militante de partido nenhum. Mas pronto, se calhar até haveria, não sei, não faço ideia, mas Maria, então, se calhar aqui também tem um bocadinho de, não sei se é culpa própria ou não, mas há muito menos militantes femininas do que masculinos nos partidos, pelo menos naquele onde eu estou, no Bloco, não sei. No Bloco, no PC, no PS, não sei, mas por exemplo no PST há uma diferença ainda um bocadinho significativa. Não sou militante nenhum, nunca estive ligada à política, portanto isso para mim é uma realidade que eu não tenho a menor noção, não tenho mesmo noção, mas se calhar também será a altura de começar a pensar noutro tipo de militâncias, digo eu, não sei. Temos aqui se me permites, temos um problema de consciência coletiva, de mentalidade, não de consciência, mas de mentalidade, não é? Na qual a mulher não participa, para além das atividades profissionais, tem as atividades domésticas, ponto final, e não participa noutra atividade fora da casa, e se calhar ainda está muito enraizado na nossa sociedade, não achas, Maria? Ainda está muito enraizado, Luís, até nas próprias mulheres, até há muitas mulheres que ainda pensam assim também. Luís, é verdade, mas para muitas mulheres, imagina este cenário, isto é uma realidade, e isto é uma realidade comum a muitas mulheres, até mesmo que têm cargos bastante qualificados. Uma mulher casada com 2 filhos, uma família normal, standard, não é? Casada com 2 filhos. Em que o marido também tem uma atividade profissional, também quadro superior de uma empresa ou mesmo da administração pública. Normalmente quem é que vai buscar as crianças e quem as vai levar? Normalmente é ela. Normalmente depois quem é que vai chegar? Porquê? Porque entretanto o marido tem que ficar lá no trabalho a fazer mais horas, ou alegadamente. Depois chega a casa, tem que fazer o quê? Se calhar dar banho ao jantar, porque com sorte o marido chega à casa e ainda consegue ajudar a dar banho, fazer toda a dinâmica do jantar, se calhar arranjar mochilas e arranjar lanche já para o dia seguinte, para não ter que se levantar às 4 ou às 5 da manhã para tratar dessa situação toda.
E quase certeza que não consegue dormir as 8 horas por noite, que era o suposto, não é? Que a pessoa tem que descansar. Consegue ter tempo para ter militância política? Claro, claro. Não. Se nós formos a ver o trabalho, o valor do trabalho não remunerado de uma mulher, não, é que às vezes as pessoas esquecem-se disto, não é verdade? Mulheres desta vida que me estão a ouvir, façam as contas às horas em que estão a trabalhar para a casa e façam e multipliquem-se pelo vosso valor hora que ganham nos vossos empregos e acrescentem o ordenado e no final pensam à faturinha dos vossos queridos maridos e pronto, e obviamente que ele vai chamar-vos tontas, mas olha, aproveitem esse dinheiro e vão jantar fora se puderem, ou se vão fazer outra, ou então o senhor que também entra em dança para ajudar. Porque, de facto, o trabalho não remunerado de uma mulher é uma coisa brutal. E ainda por cima, é quase visto como uma obrigação. Quer dizer, isto é escravatura, não pode ser. Não pode ser, não é? Porque isso, o tempo da escravatura já vai. Olha, Maria, eu só queria dizer uma coisa relativamente à questão das mulheres e também agora falando um pouco também da presença das mulheres na ciência e dos números de facto que são óbvios, portanto, há cada vez mais mulheres licenciadas, cada vez mais mulheres na academia, portanto, a terminarem os seus cursos, mas de facto depois existe uma diferença substancial quando estamos a falar de cargos de topo, coordenadores de unidades, coordenadores de centros de investigação, sim. Dirigentes de projetos, portanto, investigadores responsáveis. E eu falo por mim, por exemplo, a amostra é o meu grupo de investigação, somos cerca de 100 e pouco cientistas, mas o que acontece de facto, as mulheres chegam ao topo, terminam os seus doutoramentos, mas depois, isto já dos seus 30, não é? Porque quando terminam o doutoramento já são nos seus 30, e depois quando são chamadas à responsabilidade de fazer os seus projetos, de orientarem, etc. As pessoas não fazem ideia, mas o trabalho de um orientador, de um coordenador de projeto, é quase o trabalho de um coordenador de uma mini empresa, uma microempresa, porque tem que fazer imensa coisa, muito trabalho, muitas viagens, muitas reuniões, muitas coisas. E, de facto, eu já fui convidada para ser e eu não tenho tempo para isso. Porque, para além de termos que fazer isso, depois continuamos a fazer trabalho de investigação, que é ler, que é escrever, que é tudo o resto. E as mulheres, sente-se isto depois, na idade em que, de facto, elas têm que tomar essa opção, sente-se isso. E aí, por isso é que depois, nas carreiras, ou tens mulheres realmente muito bem apoiadas, e como tu disseste, muitas delas casadas também com investigadores, em que percebem e que têm paridade de responsabilidades familiares, porque eu conheço pessoas que escrevem 30 artigos, se calhar, por ano, e têm 2 filhos e 3 filhos, etc. E realmente aquelas mulheres labutam imenso. Mas também têm pessoas ao lado que as compreendem e que conseguem as apoiar. Mas agora, de facto, muitas mulheres que eu conheço, muitas mesmo, chegam ali a uma determinada altura da sua carreira e pensam, não, isto não é um trabalho que eu possa conjugar com a minha vida familiar e com o tempo que eu tenho para dedicar também à minha família. Isso pelo menos daquilo que eu conheço, o pouco que eu conheço, isso acontece muito. E por isso é que se vê esse desfazamento tão grande entre as que acabam os cursos, a percentagem de mulheres de facto a serem doutoradas em Portugal cresceu imenso, mas depois quando vamos olhar para os cargos de topo, elas não estão lá. Sim, isso passa-se na ciência e também se passa na administração pública. Por exemplo, no meu organismo, na administração pública, essa questão a nível das chefias começou a mudar na última legislatura, porque até lá grande parte das chefias eram homens. Quando, sei lá, não vou estar a mentir por muito quando eu disser que 70% dos trabalhadores do meu organismo de administração pública são mulheres. Não faz sentido, quer dizer, não podemos ser todas incompetentes, com certeza. Não querendo discriminar o David, mas discriminando. Marlene, tu que também és mulher e és professora, que estás também numa realidade se calhar um pouco idêntica à da Ana Lúcia. Pelo menos a percepção que eu tenho é que depois nos órgãos de direção, pelo menos eu penso naquilo que conheço da escola pública, por exemplo, os diretores de escola, a ideia que eu tenho é que a maioria serão homens, mas olhamos para a escola pública e percebemos que as mulheres são
predominam na carreira docente, no ensino básico e no secundário, não é? O que é que nos tens a dizer sobre isto da igualdade das mulheres também, quando já estamos perto do fim do nosso programa? Pois, o 25 de Abril veio trazer muita coisa, mas aquilo que ainda não conseguiu combater foi a sociedade patriarcal, não é? E esta questão da mulher trabalhar na casa e o homem trabalhar fora e serem diferentes, diminuindo a mulher e etc., isso continua e ainda temos muito caminho a percorrer. Eu acho que essa questão poderia ser ultrapassada a partir do momento em que tivermos uma Presidente da República ou uma Primeira-Ministra. Eu julgo que isso traria logo aqui a mudança que nós precisamos à nossa sociedade e à visibilidade das mulheres com essas competências de gestão e de liderança. Pronto, elas existem. Eu felizmente trabalho numa escola profissional cujo polo é liderado e a diretora é uma mulher, a anterior a ela também era uma mulher e essa anterior diretora foi também para outro polo e, portanto, temos 2 polos no conjunto de 5 que pertencem à mesma cooperativa e lá está, apenas 2, não é? Mas ainda bem que são essas 2 diretoras e que têm filhos e que têm uma família. Nós, é verdade, entramos na sala dos professores e vemos que a maior parte do pessoal docente é mulher. No meu gabinete nós somos 10 e existem apenas 3 homens. Por graça, tenho um colega em que é ele que fica em casa sempre que o filho fica doente. Portanto, ele é que tira a baixa, ele é que fica a cuidar do Salvador e, portanto, é de facto a mulher também tem um trabalho qualificado, mas é ele que decide ficar exatamente em casa a tratar do filho. E é isto que tem que ser e temos que começar a encarar isto com a maior normalidade possível. E ainda há muito caminho a percorrer e o exemplo vem sempre de cima e por isso é que o nosso governo e tudo quanto existe ao nível da nossa política é a responsabilidade e é responsável por esta visão. A minha avó trabalhava no campo e o meu avô é que trabalhava fora e trazia o ordenado para casa. O meu pai é que trabalhava fora e a minha mãe é que estava em casa a tratar de nós. Isto na minha infância, depois nasceu a minha irmã e lá as questões mudaram e a mulher passou a trabalhar fora, mas depois o trabalho continuava a trabalhar na agricultura e continuava a cuidar de nós. O meu pai ainda hoje chega do trabalho, senta-se no sofá e é a minha mãe que garante tudo isso. Nós estamos numa fase da vida, não é, em que a mulher tem liberdade e tem opção, que é isso que é importante também nesta democracia. Eu, se quiser escolher essa vida, eu posso escolhê-la, não sou obrigada e não me é imposta. E esta mudança de mentalidade, esta mudança de atitude também é fruto de todo este desenvolvimento democrático e de todo este desenvolvimento de mentalidade. A partir do momento em que eu sou livre de escolher, e adorava, e eu digo mesmo, eu adorava conseguir ser uma mulher que pudesse estar em casa a tratar dos filhos e a cuidar da educação deles, não é? Mas sendo eu e tendo eu essa opção pessoal, não é? Não sendo imposta como ainda é e como foi, não é? Vinda da realidade do 25 de Abril e, portanto, em questões de igualdade parece que ainda estamos lá muito atrás e parece que não há vontade de mudar, porque o exemplo tem que vir de cima sempre, sempre. E é um caminho muito longo ainda, eu julgo que sim. Ok. O caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer. E estamos mesmo a chegar pertinho do final do nosso programa. Vou lançar-vos um desafio a cada uma de vocês e ao David, de em 30 segundos, na vossa opinião, dizerem aos ouvintes da RLX o que é que acham que falta cumprir do 25 de Abril, dos objetivos de Abril. O que é que falta cumprir? Comece por ti, David. O que é que falta cumprir? Eu acho que não é só em Portugal, isto, o que eu vou dizer a nível geral, mas também em Portugal. Eu acho que falta cumprir a percepção das pessoas de que ser diferente não é ser nem pior nem melhor. Acho que ainda falta evoluir um bocadinho no respeito, por exemplo, pelos homossexuais.
que ainda são mal vistos e ainda há uma clara homofobia generalizada, por exemplo. Acho que ainda falta cumprir, em Portugal, por exemplo, aquilo que se diz, e com razão, que foi uma das grandes conquistas, que é o Serviço Nacional de Saúde. Acho que falta reformulá-lo, porque hoje em dia, ao contrário do que se diz, a saúde compra-se, e compra-se mesmo. Acho que falta isso. Não sei se passa só pelo um Serviço Nacional de Saúde, se, por exemplo, por um Sistema Nacional de Saúde, como defendem alguns partidos. Já estou como outro, isso pouco me importa, desde que eu possa ter a minha consulta de especialidade em tempo útil. Para mim é relevante se é num lado, se é no outro. Há quem se calhar há quem não pense assim. E falta cumprir uma coisa que é o meu mundo, que é aquilo que eu há 25 anos ando, que é o movimento associativo, que é a dignificação do dirigente associativo, que faz pequenos milagres, que faz muita gente praticar desporto, que faz muita gente fazer teatro amador, que faz muita gente tocar música, e que continua a ser visto como um tipo que como não tem vida, vai para ali, ou deve estar a ganhar algum por fora. Enfim, é essa pouca valorização. Há um estatuto do dirigente associativo que está no Parlamento há não sei quantos anos e não sai de lá, porque se um dirigente de um sindicato, e bem, pode usufruir de algumas horas por semana para tratar da defesa dos associados do sindicato, acho que também um dirigente associativo que faça um trabalho voluntário e que tem montes de coisas para fazer também merecia ter essa consideração. Portanto, acho que ainda falta muita coisa, mas acabar só, e já passei dos 30 segundos, é acabar numa coisa: independentemente de tudo, das nossas diferenças, eu acho que só mesmo alguém, por muito má vontade, é que diz que não valeu a pena o 25 de Abril. Muito bem. Cedeste um bocadinho os 30 segundos que eu pedi, mas pronto, mas tu também és o controlador do tempo e, portanto, vais-te desenrascar de outra maneira. Maria, o que é que falta cumprir de Abril? O que é que falta cumprir de Abril? Olha, aquilo que nós falávamos há bocado, que na altura, que no 25 de Abril, acho eu que havia muito mais vontade de participação cívica, e agora cada vez há menos. Eu acho que isso falta cumprir de Abril. Eu acho que se começássemos a ter mais participação cívica, começássemos a habituar logo as nossas crianças e jovens a terem, mesmo no seu próprio campo de atuação, da sua escola, do seu infantário, a terem um papel mais interventivo, eu acho que as coisas eram muito diferentes. E aquilo que muitas vezes nós dizemos: porquê é que eu vou fazer se depois não me ouvem? Não me ouvem porque também nós não fazemos força suficiente, porque quando as pessoas têm força suficiente, as pessoas ouvem. E há projetos muito interessantes que vêm, que, por exemplo, olha, estou-me a lembrar aqui do Parque Hortícola, aqui da Alta de Lisboa, onde eu resido atualmente, foi justamente porque houve pessoas que depois acabaram por formar uma associação, que tanto lutaram por aquele espaço, que aquele Parque Hortícola está ali. Portanto, as pessoas foram ouvidas. Porquê? Mas não desistiram. E eu acho que esse tipo de participação cívica é extremamente importante, e tem que ser incrementada logo na infância. E mesmo pessoal mais velho, que esteja agora na casa dos 20, dos 30, dos 40, seja em que idade for, comecem a fazer qualquer coisa pelo vosso bairro, pela vossa localidade. Há tanta coisa agora que se pode fazer, porque se tiverem vontade, se conseguirem reunir um grupo grande, tenho a certeza absoluta que são ouvidos. Okay. Ana Lúcia, o que falta cumprir? Vou tentar dizer em 60 segundos, mas falta cumprir. Mas eu estava aqui a pensar também, focar a questão da importância da redistribuição da riqueza. Da verdadeira, fez Abril, fez a Revolução, apelou à democracia, à liberdade, etc. Mas depois há fundamentos, e vê-se por muitas das coisas que estão a acontecer agora, parece que ainda não ficaram bem enraizados, ou que as pessoas foram navegando nesta laissez-faire, laissez-passer,
mas depois, de facto, por exemplo, a questão da redistribuição da riqueza e da solidariedade social, acho que ainda é muito pouco compreendida. E também, e sem nenhum preconceito, e deixando que esta questão das esquerdas e das direitas, as pessoas entenderem que, de facto, que a criação de riqueza é um bem essencial e que a redistribuição da riqueza, por parte também do crescimento económico e do aumento dos lucros das empresas, é uma coisa importante para todos nós. E isso faz nós também termos melhor qualidade de vida. E isso não é pecado, não é nenhum pecado. Agora, também temos de ter empresários que tenham uma maior... já começam a ver alguns, conheço muitos, nomeadamente de empresas mais recentes, mas ser empresário não é só ser rico e ter-se dinheiro para se comprar muitas coisas e ter-se muitas coisas, e depois também descartar os trabalhadores como se fossem assim, tipo, eu lembro-me também da Maria, estava a dizer dos assalariados agrícolas no Alentejo. Assalariados é dizer muito, porque muitos não eram assalariados, eram escravos, e eu quando falo com agricultores agora no presente, eles queixam-se, de facto, é muito difícil manter uma herdade quando se tem que contratar pessoas e pagar a segurança social, por exemplo. Eles estão habituados a ter o caseiro, a senhora que cuidava das coisas, e eles estavam ali, e o que eles davam era uma casinha e uma sopa ao final do dia e um pão. Pronto. Acho que tentei dizer no mínimo que é possível. Sim, boa. Marlene? Bom, para finalizar, pegando aqui um pouco nas palavras da Maria, é essencial, e aquilo que falta fazer é exatamente dar poder a quem quer fazer. Portanto, o tal empowerment à população, o empowerment a quem quer realizar. O empreendedorismo jovem é algo que falta fazer em Portugal, ou seja, falta um Portugal pleno em desenvolvimento. E temos que pensar muito bem se queremos ser a cara ou se queremos ser o rabo. Ok. Obrigado. Permitam-me, eu sei que me vão permitir, que é acrescentar ao que falta fazer, que vocês disseram todos, falta fazer um 25 de Abril na Justiça. Não vou desenvolver que não há mais tempo. Agradecer à Marlene Nunes, à Ana Lúcia Fonseca, ao David Braga e à Maria Germano por terem estado aqui nesta edição especial do Com a Faca Bem Afiada, na RLX, onde celebramos Abril com um debate sobre a Revolução e sobre tudo aquilo que a envolveu antes e depois de 1974. Terminamos com uma música do GNR, a CEE, que foi também um dos marcos importantes na nossa história recente. A entrada na CEE em 1986. É com o GNR que vamos terminar neste 25 de Abril. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade e até ao próximo sábado aqui na RLX. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas,
o comentário dos assuntos da semana, com a faca bem afiada.